O avivamento da Rua Azusa foi um marco no começo do movimento pentecostal no início do século XX. Em 1906, na cidade de Los Angeles, na Rua Azusa, um líder afro-americano chamado William J. Seymour começou a conduzir reuniões de avivamento em uma antiga igreja. A característica distintiva dessas reuniões era a ênfase na experiência do batismo no Espírito Santo, acompanhado pelo falar em línguas. O avivamento atraiu uma comunidade multirracial e multicultural, que era notável para a época. As reuniões eram conhecidas por manifestações carismáticas como línguas estranhas, curas milagrosas e uma intensa experiência espiritual. O movimento se espalhou rapidamente, alcançando diferentes partes dos Estados Unidos e além. A Rua Azusa é considerado um catalisador para o desenvolvimento do movimento pentecostal, que influenciou várias denominações cristãs. Esse avivamento contribuiu para a propagação do pentecostalismo como uma corrente importante dentro do cristianismo, caracterizado por uma ênfase na experiência direta com o Espírito Santo e os dons espirituais mencionados nos Atos dos Apóstolos. O legado da Rua Azusa é evidente nas muitas igrejas pentecostais e carismáticas que existem hoje, impactando significativamente no panorama religioso do século XX e além. Antes disso, Seymour era parte de um movimento conhecido como S-Salagras, que enfatizava a busca pela experiência do Espírito Santo, especialmente falar em línguas. Ele estudou a Bíblia e aguardava essa experiência poderosa. Em 1906, ele foi convocado para pregar em uma igreja em Los Angeles, onde compartilhou suas convicções sobre o batismo no Espírito Santo. No entanto, ele foi rejeitado e começou a conduzir reuniões em uma antiga missão na Rua Azusa. Logo, o avivamento começou a se manifestar com intensidade, com pessoas experimentando o batismo no Espírito Santo e manifestando dons espirituais como falar em línguas. O avivamento da Rua Azusa tornou-se um ponto focal para muitos buscadores espirituais, atraindo uma congregação diversificada, incluindo afro-americanos, brancos, hispânicos e asiáticos. Essa mistura racial era rara naquela época, refletindo a visão de igualdade espiritual promovida pelo movimento. As reuniões eram marcadas por um fervor espiritual intenso, com relatos de milagres, curas e experiências profundas com Deus. A notícia do avivamento se espalhou, atraindo pessoas de diversas partes dos Estados Unidos e de outros países. Assim, o avivamento da Rua Azusa se tornou um catalisador para o surgimento de movimento pentecostal e exerceu uma influência duradoura no desenvolvimento do cristianismo carismático e pentecostal ao redor do mundo. Um jornalista do Los Angeles Times, que visitou a reunião na Rua Azusa e publicou críticas negativas sobre as práticas e manifestações espirituais ocorridas lá. O jornalista ridicularizou as experiências de falar em línguas e outras manifestações carismáticas. No mesmo dia da publicação do artigo crítico, em 18 de abril de 1906, um terremoto atingiu São Francisco e algumas pessoas associaram isso com um possível castigo divino pela crítica à igreja na Rua Azusa. Essa conexão entre o artigo e o terremoto foi percebida por alguns como expressão simbólica de desaprovação divina em relação à crítica ao avivamento. No entanto, é importante observar que as interpretações desses eventos podem variar e nem todos concordam com a ligação direta entre as críticas jornalistas e o terremoto. O termo Rua Azusa refere-se ao local onde ocorreu o famoso avivamento da Rua Azusa em Los Angeles, Califórnia. Especificamente, as reuniões de avivamento aconteceram no prédio de uma antiga igreja localizada na 312 Azusa Street. O nome Azusa tornou-se simbólico devido ao significativo de manifestações do Espírito Santo ao movimento pentecostal que se originou nesse local. O avivamento da Rua Azusa, liderado por William J. Seymour, a partir de 1906, desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do pentecostalismo e no movimento carismático, influenciando profundamente as práticas espirituais e teológicas em várias correntes cristãs.